Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Dinho Martins e mais um Conversando com o Dinho. Hoje, a grata satisfação de receber um amigo. Ele é conhecido como Neném Lima, mas seu nome de batismo Valdenilson Lima, acredite. Pois é, esse camarada ele é presidente da Associação de Moradores de Itapuã, o terceiro maior bairro do Espírito Santo. Portanto, uma grande responsabilidade em suas mãos. Também é advogado, especialista em direito do consumidor e já atuou como diretor do Procon de Vila Velha por 10 anos. Portanto, está habilitado e sabe muito bem defender você. É por isso que eu recebo hoje, para uma boa conversa aqui, o meu amigo Neném Lima. Seja bem-vindo, meu amigo Neném. Obrigado, Dinho, meu amigo. É uma grata satisfação e alegria estar aqui hoje conversando agora de uma forma mais, digamos A assim, gente conversa pouco, né? a gente conversa pouco, né? Agora a gente aqui para bater esse papo. Quero te agradecer pelo convite e vamos que vamos. Vamos lá, você é presidente da Associação de Moradores de Vila Velha especificamente no bairro Itapuã, que é uma região muito populosa e que tem grandes desafios. Eu vou começar falando um caso que chamou a atenção recentemente, que é aquela situação que vocês tiveram que entrar na justiça, você como é advogado, Sim. tem atuado nos interesses, inclusive, jurídicos dessa associação de forma muito veemente. A gente tem acompanhado na grande mídia, na televisão. Como é que está sendo esse trabalho, Neném? Então, Dinho, nós tivemos um caso, não foi pontual, porque existe outros casos semelhantes e a gente está trabalhando na atuação também desses casos, mas o ano passado a gente teve que fazer uma intervenção junto ao Ministério Público de um morador em situação de rua que estava já com suas faculdades mentais já comprometidas em decorrência do uso de drogas, substâncias eh, químicas e já estava assim à beira de causar uma tragédia no nosso bairro. Como Vila Velha já tem um histórico de pessoas em situação de rua que atacam pessoas, inclusive uma empresária que foi morta por um ataque de um morador de rua, temendo que acontecesse no nosso bairro, eu ingressei com ação junto ao Ministério Público, pedindo a internação compulsória desse rapaz e a gente foi atendido. Esse rapaz passou por um processo de reabilitação numa clínica e eu vou dar o primeiro spoiler aqui, que a imprensa ainda não sabe, a grande mídia não sabe. Esse rapaz está reabilitado. Eu fiz um contato recentemente com a mãe dele e ela me passou hoje a situação dele. Está em casa, longe das drogas, uma pessoa totalmente transformada e eu até me comprometi em fazer uma visita a esse rapaz. Mas naquele período que ele estava sem condições nenhuma de convivência, a gente teve que fazer essa intervenção para evitar de que ele pudesse causar uma tragédia em alguém ou que alguém, algum popular, causasse alguma tragédia com ele também. Teve uma situação que foi ali em Vila Velha, eu não sei se foi lá em Itapuã, do cara que jogou um vergalhão no carro e perfurou o vidro do carro, algo Isso. que foi muito Foi na sério naquela época. pracinha do centro de Vila Velha. Ele atacou, é um empresário e ela veio a óbito, Que né? coisa, hein, cara? E recente, falo recente, 2 anos atrás, uma colega de classe, uma advogada, que foi atingida por uma pedra na Rodovia do Sol, que teve o seu crânio afundado, né? Hoje ela está recuperada, mas Sequela. com essa sequela e essa cicatriz enorme na sua cabeça, né? Então, temendo que acontecesse também algo desse tipo em Itapuã, porque ele já estava bastante agressivo, a gente fez a intervenção e, graças a Deus, o Ministério Público notificou o município na secretaria, na pessoa da secretária de Assistência Social e também de Saúde, fizeram as intervenções que deveriam ter feito e o encaminhou para uma clínica de tratamento. Prevenir é melhor do que remediar. E você Sempre. atuou na prevenção nesse caso e teve êxito. Não é muito comum, na verdade, né? Há uma ala da sociedade que defende a liberdade, e aí, com todo respeito ao morador em situação de rua, como é chamado hoje em dia, né? A pessoa em situação de rua,
eu acho que é importante que haja essas intervenções compulsórias, em muitos casos, e como esse vocês lá tiveram sucesso, mas não é muito comum, porque uma ala da sociedade resiste a isso. Vão falar em liberdade, vão falar em direito, mas ninguém lembra do direito de quem está sendo vilipendiado aí por esse tipo de gente. Esse é o grande problema. É a romantização de uma pauta que precisa ser trabalhada com muita seriedade, porque envolve, como esses 2 exemplos que a gente acabou de dar e a gente vê pelo país afora, muitos outros exemplos, né, porque há uma romantização muito grande por parte dessa ala que você cita. E hoje eu, tirei uma comissão da nossa diretoria com demais participantes, síndicos da nossa comunidade, e é uma pauta que a gente vem tratando com a secretária de Assistência Social de Vila Velha, porque nós temos outros casos. No meio, no meio dessas pessoas em situação de rua, e eu falo com propriedade porque é uma pauta que eu venho trabalhando há 2 anos e meio no bairro, e Itapuã hoje a situação está muito crítica, não só em Itapuã, como toda Vila Velha, né? É preciso o debate com muita seriedade. Eu falo com a secretária. A gente precisa debater essa pauta sem romantizar a situação. Por quê? Infiltrados no meio de uma pessoa que está em condição de vulnerabilidade de rua, a gente tem pessoas ali com mandado de prisão em aberto. Pessoas que cometeram crimes nos seus respectivos municípios de origem, nos seus estados de origem, e que está ali infiltrado no meio, outros estão traficando, e quando eu falo isso, eu falo com propriedade porque eu tenho como provar. Não, isso é fato. Como isso provar. É fato. Pessoas que estão na condição de um morador em situação de rua, de vulnerabilidade, mas ele está traficando, ele está cometendo arrombamento à noite, está furtando no comércio, está se escondendo. Né? E quando a gente traz essa realidade para alguém que está numa posição que tem como fazer uma intervenção, fazer uma ação conjunta, conjunto com a guarda, com a polícia militar, com a defensoria pública, se não houver e a associação, quando não há esse entendimento que essa pauta precisa ser trabalhada em conjunto, aí onde a gente tem um problema de um morador que já está sem a sua faculdade porque o camarada está em abstinência da droga, e talvez você não saiba, eu não coloquei no meu briefing, mas eu trabalhei como voluntário mais de 10 anos na recuperação de dependentes químicos. Eu tenho um irmão, ele é pastor e por 37 anos ele trabalhou só com recuperação de drogados, de pessoas com problemas de álcool e outras drogas ali em Cachoeira Itapemirim. E quando eu cheguei aqui para o estado, que eu sou baiano, né? Cheguei aqui para o estado há 28 anos, a minha juventude toda foi dedicada a esse público. Então eu falo de uma realidade que eu conheço. Essa matéria você conhece por dentro e por fora, porque você esteve do lado de lá tratando, ajudando a cuidar, e hoje está do lado de cá defendendo o interesse da população. Então eu conheço a pessoa quando ela está doente e quando ela quer ajuda, eu consigo ajudá-lo. E quando é malandro também, né? Quando a pessoa tá com malandragem, a gente consegue também identificar. Porque o cara aposta, eu acredito que ele aposta em quê? Ele aposta na invisibilidade. Esse pessoal é chamado, entre aspas, de pessoas invisíveis na sociedade. Sim. Então esse cara que comete crime lá no outro estado, ou situação, ele vai se travestir aqui de andarilho ou coisa do tipo, porque ele entende que estará invisível nesse contexto que a gente está falando aqui. E aí, se ele chega, encontra um ambiente propício em que autoridades que estão em pastas fins para tratar essa temática, que romantizam a causa, a pauta, irmão, ele vai ligar para um outro, vem para cá, porque o ambiente aqui é legal. Aqui a gente pode... E a gente está com essa problemática. No bairro de Itapuã, hoje, está uma coisa insustentável. Né? Por isso que nós tiramos uma comissão de pessoas capacitadas, preparadas, para a gente fazer uma intervenção agora não estrita de um caso pontual, mas amplo, porque a gente precisa de uma intervenção maior. Vocês conseguem identificar lá esse pessoal? São oriundos de onde, em sua maioria? Dá para traçar um perfil? É o cara que vem de outro estado? Não é? Gente aqui do estado mesmo, de outros municípios? Tem como identificar? Vocês têm um balanço, uma equipe que já conseguiu
fazer esse levantamento? Tem. A gente consegue identificar e é muito fácil, por 2 motivos. Primeiro, que o sotaque, ele entrega a Denuncia. pessoa, denuncia a pessoa. Além do sotaque, a maioria deles está puxando uma bolsa. Quando chega alguém estranho na comunidade, no bairro, estranho que eu falo que não é dali, a gente nota essas Sim. 2 características. O cara tá, no caso deles, tá sempre com a mala, uma mochila e o sotaque. Então já denuncia o camarada. O morador que é de origem, ele não tá com ele não tem esse sotaque, né? E ele não anda com esses itens, com a mochila. Por quê? Porque ele vai ali, pede, ele é mais um pedinte, né? Tá sempre com a criança, usando a criança para pedir na porta dos supermercados, né? Então ele faz o pedido, ele pede ali durante o dia ou algumas horas e depois ele volta para casa, né? Salvo as raras exceções que o camarada virou usuário de droga, a família tentou, não aguenta mais, o cara deu aquela Sim. expulsou o camarada de casa ou o cara saiu de casa. Tem esses casos. Mas na grande maioria são pessoas de outros estados. Outros estados que vêm aqui usufruir, aproveitar talvez da relativa bondade dos capixabas nesse contexto, nesse sentido. Agora, para a gente poder falar um pouquinho mais sobre a Associação de Moradores, para a gente poder entrar na outra pauta aqui, tá aqui no briefing aqui que é o terceiro maior bairro do estado do Espírito Santo. A gente está falando aqui de extensão territorial ou está falando de densidade populacional? Densidade populacional. É mesmo? Um pouco territorial, um pouco, que é um bairro grande, Sim. territorialmente falando, mas de densidade populacional, salvo engano, isso é uma matéria que eu li há uns 6 meses, que Itapuã é o 10º maior bairro em pessoas morando verticalmente do país. Que número é esse? Aproximado. Hoje Itapuã chega a uma população de quase 45 mil moradores. Então, se a gente tirar ali as residências ali, acredito que devemos ter ali cerca de 12, 15 mil pessoas. Legal. Hoje tudo verticalizado. A Isso, construção civil chegou incorporando tudo. Isso por si só já é uma pressão, uma panela de pressão, né? Muito. Com tudo isso vem coisas boas, muita gente boa, muitas virtudes, mas também acaba atraindo esse tipo de Talvez situação. esse seja o motivo de um bairro de classe média Quem alta. não quer morar perto da praia, Exatamente. né, Quem não quer ganhar uma marmita ali na porta do restaurante e tal, e depois ir tomar um banho na praia? Curtir uma vista maravilhosa. Até gente que não é boa gostaria, né? Um dia eu chego lá. Eu vou acabar virando morador de rua pra aproveitar isso. Não trazendo problema, né, pra gente. Não, você do bem, você é o morador do bem. Tá certo. Ô, Neném, agora você atuou também durante muito tempo da sua vida. Você gosta de problema, né, cara? Porque Rapaz, você pegou a associação de moradores que estava numa situação um tanto quanto delicada quando você assume lá a diretoria. Você vem do PROCON, que é o órgão responsável aí por fiscalizar, controlar, ajudar a população nas áreas de consumo. Me conta um pouco dessa experiência aí, cara, à frente do PROCON Vila Velha, que eu imagino que não tenha sido fácil. Então, fazendo um resumo histórico, né? Na minha juventude, eu passei esses quase 10 anos ajudando no centro de recuperação, como eu te falei aqui, de pessoas forjado. Aí saí, vim para o PROCON, né? O PROCON, fiquei ali cerca de quase 10 anos, atuei um bom tempo como diretor e num período muito crítico, mundial, que foi o período da pandemia. E o PROCON foi o principal órgão de controle ao kit de prevenção à Covid, que estava tendo muitos produtos falsificados, muito superfaturamento. Os supermercados estavam mitigando, estavam controlando muito a questão dos produtos por pessoa e tal. Então, a gente tem uma atuação muito efetiva por conta do momento que era imposto ali. Então, a gente fez muitas ações de fiscalização a supermercados, a farmácias. Então, era média de 10, 15 ações diárias. Né? Agora, aqui, foi no período da pandemia, a gente entende a gravidade daquele momento, as dificuldades, mas tinha uma coisa que não entra na minha cabeça e eu queria ouvir de você. A gente nunca falou sobre isso e eu queria entender. Lembra que tinha um negócio do corredor no supermercado? Sim. Que podia comprar nesse corredor, mas nesse outro aqui não.
Como é que vocês tiveram que lidar com isso? Porque na minha cabeça isso não existe, cara. Olha, o vírus tá nesse corredor aqui não pode não, mas do lado aqui, como é que vocês tiveram paciência? Que eu imagino que um monte de clientes se irritou e buscaram vocês É, para intervir. então, o Dinho, muita coisa ali, as normas foram surgindo na medida que a situação ia se agravando e aí Ou ia. pelo menos midiaticamente se agravando. Eu acho que é bom deixar esse Exatamente, registro aqui, né? Aí a gente vai entrar num ponto muito Não, porque sensível. existe um problema, Sim, existe um fato, um ninguém aqui fato, vai negar vai isso, negar. mas sejamos honestos, foi potencializado e muito pela grande mídia. Que hoje ficou comprovado muita coisa, né? Ixi, Inclusive o uso de máscara. Hoje, a própria Organização Mundial de Saúde diz que hoje ela afirma que não haveria necessidade, que muitas pessoas que foram contaminadas por conta do uso da máscara, né? Mas não, naquele momento, a própria OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, ela exigiu que usasse, sim, né? sim. Então, assim, muita coisa que lá atrás, naquele período, foi determinado e obrigado as pessoas usarem, hoje eles... É uma pauta muito sensível. Muito, Eu muito, sei que de muito. repente tem gente vendo, esse cara tá negando, negacionista, né? Não Não, é não é isso, não é isso, isso. não é isso. Até por... A gente está falando aqui dos desdobramentos dos Exatamente. fatos. E é verdade que houveram muitos exageros por parte Da das grande imprensa. autoridades, da grande imprensa naquele momento, gerando um pânico, às vezes, Muito. desnecessário. Né? Desnecessário. Muitas pessoas se suicidaram porque entraram em pânicos. Eu me lembro de um fato de uma proprietária de uma pousada ali de Vila Velha, Ponta da Fruta, que eu até conhecia, que ela entrou em pânico e se suicidou, né? Então, assim, foi um período muito crítico, mas a atuação nossa do PROCON era enquanto os kits de Sim. prevenção que estavam sendo falsificados, estavam sendo manipulados de maneira errada e o valor estava... Estratosférico. Exatamente. Os caras vendendo água por preço de ouro. Produtos também em condições que não estavam em condições de uso, como carnes e outros itens, que a gente teve que fazer uma atuação em alguns supermercados, né? E na ocasião a gente chegou a prender algumas toneladas em alguns supermercados do município de Vila Velha. Então o PROCON foi muito importante naquele momento da Covid, porque era um momento que as pessoas não sabiam, né? Uhum. Não sabiam como proceder diante como proceder. dos fatos. Era né? muita informação em pouco tempo. É. Então, Tudo novo, né? tudo novo. Tudo E aí o que eu fiz na condição de diretor do PROCON naquele momento? Aproximamos do Ministério Público com a promotoria que cuida da defesa do consumidor, trouxemos para dentro do município o PROCON estadual para nos dar um suporte, né? E ali a gente passou a trabalhar em conjunto, né? Em conjunto. E uma promotora muito respeitada no Brasil, por sinal, a doutora Sandra Negruber, quero até deixar um abraço aqui, nos ajudou muito naquele momento. E o Espírito Santo é referência, tá? Pelo menos foi por muito tempo referência na defesa e proteção do direito do consumidor no país. Daqui tem muitos profissionais servindo em Brasília, servindo em São Paulo, que são pessoas daqui. Acostumado a enfrentar desafios, né, importantes. Pois é, cara. E aí, eu acho que dá pra gente até linkar o assunto aqui, não necessariamente na questão de consumidor e tal, mas no sentido de que você, como advogado, viu, acompanhou, e não só na pandemia, mas em especial nos dias atuais, a atuação do poder judiciário em relação à nossa sociedade. Eu estou só fazendo um link aqui com a pandemia, porque também tiveram muitas decisões judiciais Naquele momento. bem diferentes, eu diria, bem exóticas, vamos dizer assim. Sim. E parece que pós-pandemia o povo tomou gosto, né? O povo do judiciário tomou gosto. Como é que tá a vida do advogado para lidar com o poder judiciário? E aí eu sei que você é um dos advogados requisitados e trabalha bastante. Como é que tá a vida do advogado para lidar com o judiciário atualmente, depois dessa pandemia,
com esse novo modelo, eu vou dizer de nova... Tinha um antes de Cristo e depois de Cristo. Agora tem antes de pandemia, pós-pandemia. O Dinho, na verdade, hoje a situação do judiciário, do meu ponto de vista, não é nem tanto em decorrência da pós-pandemia, mas eu acredito que é por conta do momento político que o país vive hoje. Se eu te disser que hoje, para mim e para muitos colegas, para a classe de modo geral, hoje, atuar com o judiciário que hoje existe no nosso país é desmotivador. Para nós que eu me formei em 2009, né? Que você tem hoje muitos juízes hoje nas Supremas Cortes atuando, que a gente trabalhou, fez trabalho de pesquisa com livre dessas autoridades. E que hoje a gente olha, pô, mas não foi nada daquilo que o cara ensinou, não foi nada daquilo que o cara escreveu. Tá tudo errado. Uhum. Então hoje é desmotivador por quê? Porque eu consigo identificar um direito seu líquido e certo, eu vou ingressar com a ação, mas eu não posso te garantir que a gente vai ganhar, que você vai ter o seu direito atendido. Eu acho que é até pior, né, Neném? Eu acho que é até pior. Dependendo de que fato é e de para que juiz ou que vara criminal vá aquela situação, aquela ação, é meio que já favas contadas. Já sabe-se o resultado. Exatamente. A gente tem um exemplo agora a nível master, que seria o STF. Master? Ih, rapaz! Ih, rapaz! Olha o problema aí. Não foi intencional, mas no nível... O problema é master topo mesmo. da linha, no nosso STF... O Supremo Master. Vou melhorar. Xandão, não sou eu. A gente tem um problema, por exemplo, no caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, onde muito claramente a gente já se sabia o resultado de todas as... Não vou nem entrar no mérito do modelo da ação, se tinha mérito ou não. Mas e da pessoa em si, né? Mas que... do cidadão, independente de ser fulano ou beltrano, se o cara é do time A, do time B, ou do partido A, do partido B, não é sobre isso. Não. É sobre o que está na Constituição Federal. Ou que pelo menos deveria ser respeitado, Exatamente. né? E o que a gente vê não é mais. É uma insegurança jurídica muito grande. Decisões que a gente está acostumado a ver e a ter em processos aí de 3, 4, 5 meses, mas quando o processo versa sobre determinada pessoa é em menos de 24 horas. São pedidos que não levam nem 72 horas, é 24 horas, 48 horas. Então, sim, a gente vê que hoje o país está numa situação juridicamente de total insegurança. A pretexto de estarem defendendo uma pseudo-democracia, estão abusando da democracia. Eu acho que essa é a verdade. Agora, quando a gente olha para o judiciário como um todo, aqui no de piso, né, primeira instância ou segunda instância, como queira chamar, a gente vai encontrar algumas situações que parece que esse judiciário, esse Ministério Público aqui, do nosso cotidiano, para não ficar aqui especificamente nos casos de cortes superiores, a ideia é de que está muito mais interessado em julgar algumas causas que tem a ver mais com cultura woke, com interesses, eu diria, de costumes, do que com propriamente... E aí, é uma crítica que eu faço aqui ao nosso Ministério Público, ao nosso Judiciário. Você entra no site do TJS, por exemplo, pode ser de qualquer TJ de qualquer estado, mas entrando do Espírito Santo aqui, no site do Ministério Público, você vê lá as notícias do trabalho dele de capa, e não que essas notícias não sejam importantes, mas dificilmente tem uma notícia como a outrora tinha, operação... isso, é quase sempre reunião para o Ministério Público participa de encontro da cultura afro, nada contra, mas
Você vê muito isso sendo trabalhado, tanto no site do Tribunal de Justiça, quanto no site do Ministério Público. O noticiário, e dá-se a sensação de que a pauta tem sido mais voltada aos direitos das minorias, vamos assim dizer. Encontro não sei o que lá da mulher, encontro não sei o que lá LGBT, encontro de cultura afro. E, assim, e outrora você entrava lá, tinha notícias, entre aspas, vamos chamar assim, de situações mais condizentes. Prefeito condenado, Ministério Público pede prisão de empresário que extorquiu ou que desrespeitou a lei. Que é o que Não a vejo sociedade espera eu não da vejo muito isso. instituição. E tá acontecendo, mas parece que não estão interessados em propagar essas coisas mais. Exatamente. É o que a sociedade espera, né? A atuação do órgão que faz o controle, a fiscalização. E aí, assim, se você me permite, À vontade. hoje a gente tem um problema muito acentuado em Itapuã em relação às obras da Cesan. Em relação às obras da Cesan. Eu vi que vocês estão fazendo tá Isso. tendo um desafio importante ali. Exatamente. E aí dentro do que você acabou de fazer essa introdução aí, da instituição, o que eu, enquanto presidente, e a minha comunidade espera de um órgão de controle e fiscalização é uma atuação severa. Claro. Tem uma empresa contratada por uma concessionária do estado, que é a Cesan, e eu vou dar o primeiro spoiler aqui. Opa. Que se envolveu em uma grande corrupção no estado de São Paulo e que recentemente fez um acordo de leniência para fazer a devolução de quase R$500 milhão. Opa. Um ex-CEO dessa empresa fez uma devolução, um acordo de delação premiada, devolveu, salvo engano, 63 milhões. Isso é importante. Não que a causa de uma minoria, e aí a gente respeita, porque o direito de todo mundo está previsto na Constituição. Claro, tem que respeitar. O que a gente não quer é romantização de pauta nenhuma, de ninguém. O que a gente quer é que cada instituição exerça o seu papel para que dê uma resposta à sociedade. Então, ao invés de estar ali nos seus sites, ali só divulgando viagens de reuniões para A, B, C, aquilo que a sociedade não está interessada, venha para a comunidade ver o que está acontecendo com o dinheiro público. Sentir o cheiro da rua, né? Sentir o cheiro da rua, sair do ambiente, do ar-condicionado, do cafezinho, da água gelada, e vamos ver de fato o que precisa cada instituição fazer. E aí você citou aí essa situação dessa empresa aí, ela está prestando serviço, tá deixando a desejar, como é que tá isso? Ela está prestando um serviço, julho de 2024. Vamos começar para a pergunta mais básica no serviço público. Tá dentro do prazo? Pelo menos tá entregando a contento? Não. Só para você entender, vou fazer aqui um brief aqui de uma linha do tempo aqui, da contratada da Cesan no nosso bairro. Julho de 2025, recebi essa empresa na associação de moradores para apresentar o cronograma e a expansão da rede de esgoto do bairro. Antigamente o bairro tinha 12, 15 mil pessoas, então tinha uma rede de esgoto muito antiga. Aumentou um pouquinho, né? Aumentou bastante. Então, se faz necessário fazer uma ampliação. Claro. Né? Até aí tudo bem. Mês seguinte, startou a execução da obra. Novembro, eu já procurei a sede dessa empresa, que fica aqui em Serra, para poder discutir a qualidade da obra. Plano de trabalho como um todo, né? Totalmente, vou dizer assim, nefasto. Totalmente, uma qualidade muito baixa. Mão de obra barata, a qualidade ruim, e aí fiz a primeira intervenção. Em agosto, fizemos um TAC para refazer tudo que tinha feito. Agosto agora. E eu já fiz mais 2 intervenções. Já pedi para parar, para não dar continuidade, porque não consegue sair da rua que eles iniciaram há quase 7 meses. Você tem de cabeça aí o número do valor dessa obra, desse contrato? Estimado, aproximado? Que essa empresa... É uma PPP. Uhum. Eu não tenho aqui o número exato,
mas a gente já tem parecer técnico de engenheiro da associação que está nos respaldando. Nós já estamos preparando uma ação para ingressar no Ministério Público e no Tribunal de Contas. Inclusive, o deputado estadual Alcântara Filho está nos dando suporte. A convite nosso esteve lá no nosso bairro, percorreu os locais das obras e identificou muitas falhas e já está fazendo uma mobilização através do seu gabinete também para nos dar um suporte, porque a situação está crítica de uma empresa que está executando obras em todo o estado, mas eu quero falar da minha realidade, da minha cidade, e está uma coisa vergonhosa. E a população, como é que percebe isso? Qual o feedback que a população passa para você enquanto presidente? Dinho, eu recebo, em média, por dia, 10 chamados de síndicos, de moradores, de comerciante, de extravasamento de esgoto, desde quando começou a obra de expansão, que era para sanar um problema, virou outro problema. Virou um problema 10 vezes maior. E aí a gente não sabe o que está debaixo da terra, porque a gente não tem o Ministério Público fiscalizando, a gente não tem a prefeitura da parte da Secretaria de Obras fiscalizando, pelo menos durante esse tempo todo, que eu estou brigando lá. É isso que eu ia falar. Mas você é uma pessoa que tem uma boa relação no município, você tem uma boa relação com o prefeito Arnaldinho, você lida bem com isso, porque você é um cara bem articulado. Não dá para interceder, usar um pouco desse seu prestígio nesse sentido, para o prefeito dar uma olhadinha aí, meu amigo, dá uma moral para nós aqui. A conversa é com o Dinho, não é? Então a gente tem que falar, não tem? Claro. Tem uma boa relação com o prefeito. Aliás, modéstia à parte, eu tenho uma relação com muita gente da classe política aqui do nosso estado. Zero briga com ninguém. Quando eu assumi a Associação de Moradores, assumi para poder pacificar uma rusga que tinha da antiga gestão, que afastou da instituição de segurança pública, da Câmara de Vereadores, do município, da Assembleia. Eu pacifiquei que eu sou da construção de muros, claro, de pontes. Né? Então, tem uma boa relação com o prefeito, com o Arnaldinho, tem boa relação com a Câmara de Vereadores, muitos amigos lá, presidente Oswaldo Maturano, uma pessoa maravilhosa, amigo pessoal. Avancei muito com algumas pastas lá que a gente precisa, mas com a secretária de obras eu não consegui, com toda a minha modéstia parte habilidade, com toda o meu respeito, eu não consegui ter esse feedback da secretária de obras de Vila Velha para juntos a gente resolver esse problema. Então eu tive que tomar as minhas providências por conta própria, até pelo fato da minha experiência, sim, né? Um pouco grande nessa área, como advogado, né? E essa boa relação. Você está falando aí, eu estou fazendo uma análise aqui, como profissional de comunicação, você está com cheiro de política, cara. Tá com cheiro de política, não? Nego tentando dificultar, nego tentando colocar uns espinhos no caminho. A leitura que eu estou fazendo aqui, e olha que eu nem conheço, nem sou um frequentador da região ali, mas ao ouvir você falar, nitidamente me passa essa impressão de que, tipo assim, não vamos ajudar o neném, porque senão vai complicar lá, hein? Vai ficar forte lá esse cara. Estranho, né? Talvez tenha, ou claro, talvez não, isso, né? Ninguém vai admitir. Boa resposta. Mas talvez tenha, talvez não. Mas legal. Eu tenho uma boa relação com os demais secretários lá e com o prefeito. Certo. Né? Agora, é uma obra de um impacto muito grande, porque embora ela esteja ali centralizada em Itapuã, mas a ampliação é para beneficiar ali quase, vou dizer assim, 100 mil pessoas. Sim. Porque a região 1, Itapuã, a obra que está sendo, a expansão da rede de esgoto ali, ela vai ajudar a coletar o esgoto da Praia da Costa, vai ajudar depois a desembocar em Coqueirão de Itaparica, que vai levar depois para o destino ali, salvo engano, que é na central deles que fica ali em Gaivotas, salvo engano. Né? Então, é uma obra de um grande impacto e que está causando hoje diretamente uma população de um bairro que é maior do que muitos municípios do estado, Itapuã. Sim, certamente, né? certamente. E uma obra de uma infraestrutura impacta. Então, assim, a gente precisa
precisa tratar essa situação com muita seriedade. Eu estou tratando com muita seriedade. E o que depender de nós para poder buscar apoio na Assembleia Legislativa, buscar apoio no Judiciário, no Ministério Público, Tribunal de Contas, eu estou fazendo essa mobilização, Gil. Eu fico muito feliz porque a gente conhece sua competência e sabe que onde você bota a mão, aí a situação vai andar de alguma forma, graças a esse network que você construiu ao longo da sua carreira. Bom, deixa eu falar com você agora um pouco mais. A gente saiu da pauta do advogado aqui, voltando para a pauta de Vila Velha. Você quer falar da associação lá, né, rapaz? Aqui, como é que você está avaliando? A gente está no ano político. Você é presidente da associação. Eu imagino que haja ofertas, convites a balde para você transitar, para você ajudar. Como é que você está avaliando a realidade do ano eleitoral aqui no estado do Espírito Santo? Aliás, tá trocando de governador agora, enfim, estamos com as movimentações, inclusive que envolveu o prefeito de Vila Velha, né? A volta dos que não foram. Olha onde ele quer me colocar, hein? Eu quero ouvir, é legal. Essa resenha é que faz bem pra nós, a gente se alimenta disso, moço. Faz bem pro jornalista, né? Mas não faz bem para o entrevistado, não, às vezes. Não, você pode falar de forma, eu diria, genérica. Não tem problema não precisa escolher lado não, você só precisa fazer sua análise. Dinho, eu recebi convite para disputar a eleição desse pleito, mas eu recusei. Por conta até do meu compromisso com a comunidade, tem muito trabalho, muitos desafios. Tem quanto tempo que você está lá à frente lá da comunidade? 2 anos. 2 anos. 2 anos. Presidente. E aí eu escolhi cumprir o meu mandato, porque tem muitos desafios, né? Algumas conquistas, por exemplo, eu vou retornar para a sua pergunta. Vai você fugir A gente tinha um SAC lá, que é um posto policial que estava desativado há 3, 4 anos lá no bairro. Quando eu assumi, eu consegui, através aí do nosso trabalho junto à Secretaria Estadual de Segurança Pública, o 4º Batalhão, e a gente reativou esse SAC no bairro, né? Que hoje a gente já colhe frutos lá. Em alguns lugares, SAC é chamado de DPM. Isso, né? Aqueles postos policiais para dar aquele suporte ali naquela comunidade, naquela região. Então, é uma conquista muito bacana no momento crítico que a gente está vivendo de segurança pública no bairro. Tem muita coisa ainda para melhorar. Mas recebi um convite para disputar o pleito, não aceitei por conta de outros desafios que tem a comunidade e eu preciso priorizar esse mandato meu lá. Agora, o cenário político aqui, eu costumo dizer que... Não é para amadores. Embora é um estado pequeno da federação, né? Mas eu costumo dizer que a votação do Espírito Santo, ela é a média de erro das pesquisas nacional, né? Volta aí de quase 3 milhões de eleitores, 2 milhões de alguma coisa de eleitores, né? Tá sempre a margem ali de dois para mais, 2 para menos da pesquisa nacional, né, Fábio? Mas que não deixa de ser importante e esse período atraiu muitos olhares de Brasília para o Espírito Santo por conta do perfil do eleitor capixaba. Sim. Que é um perfil aí que já ficou declarado na última eleição de quase 80% de direita, né? Então, hoje a gente vê essa... Eu nem diria direita, eu diria mais conservador. Conservador. Então, a gente vê hoje o olhar de Brasília para cá, e isso é importante para nós, que a gente sai de simplesmente a margem de erro, né? Passa a ser uma prioridade. Uma prioridade porque o eleitor capixaba é um eleitor esclarecido, é um eleitor formador de opinião e que o político que não souber comunicar, apresentar sua proposta, não vai conseguir convencer. E eu acho que o que a gente vem vendo nos últimos dias no cenário político aqui para a disputa do governo é essa situação, que o eleitor ele está analisando os pré-candidatos. Ele está acompanhando de perto nas suas redes sociais quem é quem. Se vai ter a entrega que esse conservador eleitor quer ou não. E aí, nós entramos talvez aqui numa outra
temática, que é o que é mais importante para o eleitor? A pauta dos costumes, dos princípios, da ética, ou a pauta da entrega que eu digo física, né? O asfalto, a rua, o buraco. É, é, eu acho que deveriam caminhar juntas, na minha opinião. Mas a gente vê que não necessariamente. Existe uma parte da política, ou dos políticos, que trilham um caminho mais de cuidar da sociedade no que diz respeito a esse outro formato que eu disse. Os valores, os princípios, os costumes. Claro que em paralelo vai cuidando, vai trabalhando das outras temáticas para ter as entregas concretas do dia a dia da vida do cidadão que precisa pagar imposto, que precisa andar com seu carro, que precisa botar combustível, que agora tá uma belezura. Enfim, coisas desse tipo. Mas só que se você não protege esse cidadão no seu patrimônio intelectual, familiar, direito à moradia, direito à propriedade privada. Me parece que aqui é um grande debate que precisa ser discutido pela sociedade. É um tema que carece de um tempo maior, porque ele requer mesmo um debate mais amplo. Há uma confusão do eleitor hoje, e eu falo dos dois viés, né? Ele confunde a entrega com a ideologia de pautas, né? E aí causa essa confusão porque tem coisas que não estão na alçada do executivo, vamos lá, do prefeito, do governador, mas que esse eleitor espera de pauta ideológica não vai ser atendido nessa esfera. Ela vai ser atendida em outra esfera, que é no parlamento. Sim. Seja na Assembleia Legislativa, aí não vou nem falar de Câmara, porque Câmara, o poder dela está muito mais limitado ao município, mas a Assembleia já está com poder já amplo para o Estado e o Congresso Nacional. Principalmente. Então, quando você consegue fazer desmembramento de ideia, você consegue trabalhar melhor aquele político que você quer que conduza a sua cidade, que conduza o nosso estado e o nosso país. Eu costumo brincar o seguinte, no interior principalmente, nas cidades menores, as pessoas ainda tendem a querer votar no amigo. Não no amigo pessoal, mas no cara que ela conhece. Então, assim, as pessoas votam em pessoas e não em ideias, não em programas, não em partidos. Quando, na verdade, depois acabam se decepcionando. Porque aquela pessoa que ela votou, porque era legal, porque passou... Tem gente que tem a coragem de dizer assim, não vem na minha casa pegar minha mão, eu não vou votar. Meu Deus, tu quer um amigo ou quer uma pessoa para te representar? Muito comum, né? É muito nas comum. cidades pequenas, é muito comum. Eu só voto em quem vem aqui pedir o voto. Cara... Ou aquele que fez um favor também, né? Imagina esse camarada morando em Nova York, em São Paulo, com 47 milhões de habitantes. Você acha mesmo que vai dar tempo do político lá pegar na mão de todo mundo, ir na casa de todo mundo, fazer caminhada em todos os bairros? Impossível. É óbvio que não. A mensagem vai chegar através dos canais de comunicação e através das equipes, porque o cara em si, ele não é onipresente, ele não vai conseguir estar em todo lugar. Mas em lugares menores ainda há essa pseudo-ideia de que para o cara ser bom, o outro às vezes é mais capacitado, é mais qualificado, é mais preparado, tem boa proposta, bom projeto, mas o legalzão é aquele que foi lá na casa dele e dançou forró com ele no aniversário do filho dele. Ou que deu uma botija de gás, ou que arrumou o carro para levar um parente no hospital. E aí a gente tem um problema, porque aquela pessoa, ao invés de colocar uma pessoa preparada para fiscalizar o executivo, o prefeito, fiscalizar ali o governador, ela preferiu escolher o quê? O amigo, aquele que fez um favor. E aí aonde... Só que o amigo está preso a um partido. Exatamente. E ele vai ter que seguir as orientações do partido, ele vai ter que seguir o programa do governo que ele está inserido. E aí, depois que ganhou a eleição, ele mudou. Não, você que votou na pessoa votou e não errado, na ideia que ele representava. Exatamente. A gente tem um caso típico aqui no Espírito Santo, inclusive, é muito conhecido, né, de um senador. Sim.
que se identificou, se apresentou de uma forma num processo Como eleitoral, candidato uma conservador, figura respeitosa, inclusive, de direita. porque é um policial, um delegado, e aí depois que ganhou, E que fez um grande trabalho fez. quando era delegado. Fez E um grande trabalho à frente e fez um da enfrentamento delegacia importante. de trânsito. As pessoas acreditaram que era essa a proposta. Só que essa pessoa está presa a um projeto político Mudou até de ideologicamente. partido, né? E Mudou até aí de deu no que partido. deu. Agora todo Exatamente. mundo fica se sentindo Decepcionado, traído, frustrado. É lamentável, mas isso acontece quando as pessoas deixam de observar o plano e o projeto para observar a pessoa. Mas, Dinho, a pessoa ela consegue deixar sinais. Sinais não adianta. Eu vim aqui falar, eu sou conservador, eu não sou conservador, defendo isso, defendo aquilo. Mas eu consigo deixar sinais de fato quem eu sou. Se você fizer uma análise mais cautelosa, eu vou deixar sinais de fato de quem eu sou. O problema é que o eleitor, como diria ele não quer... o afegão médio, né? Ele não tá muito preocupado com isso, não. É o oba-oba. Ele trata a eleição quase como um concurso de popularidade. O que é lamentável. O eleitor, o afegão médio, ele nem quer falar de política. E aí eu não sei quem nasceu primeiro, o ovo ou galinha nesse caso. Se o eleitor não gosta de política porque tem muito político ruim, ou se o político ficou ruim porque o eleitor não gosta de política. A gente não vai conseguir identificar o que aconteceu primeiro aqui. Mas a verdade é que o eleitor não quer debater. Desliga a televisão no horário eleitoral. Esses caras aí. Como se isso não fizesse parte da vida dele, cara. Eu fico muito triste com isso, porque ali é o único momento que você tem para entender, para ouvir, para prestar atenção e saber, mas é tudo teatro. É teatro porque você não cobra, porque você não cumpre o seu papel de cidadão, porque você não vai para cima. Agora, Dinho, eu acho que vale a pena até, assim, pelo menos eu penso que esse momento que o país vive, em que polarizou muito, trouxe algo de bom. Uhum. De bom. Porque fez também as pessoas pensarem. Sim. Pensarem, né? Sim. Porque quando só tem dois lados, isso é ruim em alguns momentos, porque trava muita pauta de interesse do país, do Estado, mas ao mesmo tempo ele desperta no eleitor aquilo que a gente não via alguns anos atrás, 10, 15 anos atrás. Talvez a gente esteja num processo de maturação do eleitor. Concordo. Esses dois lados. Poxa, o cara olha assim, cara, aquele cara tá no grupo errado. Concordo. Aquele está no grupo, mais ou menos, aquele tá no grupo. E talvez, quem sabe daqui 10, 15 anos, a gente, aqui no Brasil, a gente tem um eleitor bem mais politizado por conta desse momento que hoje o país vive de polarização. Tem gente que não quer nem votar. Olha só, brigou-se tanto para ter um voto democrático, um voto livre, e agora que tem, quero votar não, vou anular meu voto, ou nem vai participar da eleição, prefiro pagar a multa depois. Olha pra você ver que loucura, o povo de fato tem esse tipo de pensamento. Vamos fazer o seguinte, eu concordo com tudo que você falou, eu só discordo de uma coisa, quando você disse que ter os dois lados pode gerar, em muitos casos, alguma situação desconfortável dentro do contexto que você colocou. Eu compreendi, mas eu discordo. Eu discordo porque, no final das contas, só existem dois lados, irmão. Para qualquer coisa na vida. Seja religião, só tem dois lados, irmão. Tentam inventar uma terceira via, um terceiro lado, mas não existe na vida. A vida só tem dois lados. Tanto é que na política só tem dois lados, que se você pegar um primeiro turno de uma eleição, tem partidos A, B, C, D, enfim, diversas ideologias partidárias. Mas quando vai para o segundo turno, ali as máscaras caem, irmão. Quem é de um jeito vai para um lado e quem é de um jeito vai para o outro. Ou a conveniência, né? A conveniência, né? Então, assim, no final das contas, resume-se a dois. Nos Estados Unidos isso é mais comum, apesar de terem outros partidos, que é democratas e republicanos. Então, assim, a direita lá é republicana e a esquerda é democrata. Claro que a esquerda de lá não é como essa esquerda ideológica aqui do Brasil. Mesmo um presidente de esquerda lá, como o Barack Obama, que vai incentivar algumas pautas mais, eu diria, sociais. Sim. Mas ainda assim é bem distante. Mas era um cara polido, um cara... É bem pragmático. Exatamente. Irmão, aqui no nosso programa, estamos na reta final aqui, a gente tem um quadro chamado Fala Aí, Diz Aí. E aí eu não posso deixar você sem manifestar a sua opinião. Olha lá, você é um cara que tem opinião sobre muitas coisas. Então chegou a hora de testar, saber o que você tem de dizer de opinião. Deixa eu pegar aqui o meu
meu brinquedinho. Agora aqui, é a um hora brinquedo que legal a aqui. criança chora e mãe não vê, Eu né? quero saber, você vai olhar na tela ali, vai aparecer uma figura. Você descreva pra mim de forma objetiva aí, pra gente poder saber. O que Posso você passar para os pensa? universitários? Não, não vai não. O universitário aqui é você mesmo. E eu não deixo fugir não, tá? Tô Se no eu ver que tá sal. fugindo, empurra, hein? Vamos lá. Conhece esse cara aí? Doutor André Marcília. Conheço pouco, Tá famosão agora. pouco, mas conheço pouco. Comentarista. A biografia dele, assim, eu a fundo eu desconheço. Mas o que você pensa da atuação dele? Porque ele tem participado de diversos programas de TV, dando opinião sobre o momento político. Ele é um constitucionalista, é um cara que tem opiniões fortes, eu diria. Eu tenho acompanhado diariamente a atuação de um outro advogado. Calma, não fura minha pauta. Eu não quero que você arrisque, vai que você tá furando minha pauta. Mas esse aí eu confesso que eu não tenho acompanhado, não. Tá, André Marcília. Depois você dá uma Eu vou olhada dar- lá que você vai ver. Vou dar uma pesquisada. Ele participa desses programas de televisão aí, tanto no Jovem Pan, Ele é de onde? CNN. Acho que agora ele é do Brasil, né? É. Acho que agora ele é do Brasil. Ele entrou na categoria de comentarista premium, eu vou dizer assim. Tá surgindo muitos juristas bons lá naquela região do Paraná. Já que você não quer falar sobre André Marcília, só porque o cara é advogado da sua classe, ele é professor também universitário. Esse camarada é muito bom. Procura conhecer ele que você vai gostar. E aí? Prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo. Deu o que falar nos últimos dias aí esse camarada, hein? O dia é um amigo, me trata com muito respeito, né? Já me fez 2 convites para fazer parte no processo eleitoral. No primeiro mandato dele, recebi convite dele para integrar, mas eu, naquele momento, não aceitei, por motivo pessoal. Mas hoje a gente tem andado em parceria com ele. Se ele conseguisse viabilizar para ser candidato a governador, ele teria o meu voto, já teria falar isso para ele, o meu apoio. Um cara que, e aí eu vou falar dele, da gestão dele em Vila Velha, vem transformando. Isso é uma verdade. Uma verdade que Mudou a gente não muita coisa pode tirar o mérito. Claro que não. E ele vem trabalhando bastante, fez muitas obras importantes para o município de Vila Velha. Então, sim, um cara que eu admiro. Se fosse o Raul Gil, você tirava o chapéu. Não, para Arnaldinho tirava o chapéu. Muito bem, muito bem. Tá convidado para vir aqui, prefeito. A hora que quiser, nós estamos à disposição. Vamos lá, o próximo nome. Aqui que eu queria saber. Um outro amigo. Ex-prefeito de Vila Velha, Neucimar Fraga. Um outro amigo. Falei com ele ontem. Você é amigo de todo mundo, cara. Você não tem raiva de ninguém, não? Isso é bom, né, cara? Não. A vida fala que o ditado popular diz que é melhor ter amigo do que dinheiro, Você é né? obrigado a botar a foto da sua ex aí pra ver se você Aí... vai falar que é amigo dela também. Aí lascou, pô. Aí eu vou quebrar a TV. Mas Neucimar eu conheço desde do PL lá, desde que Neucimar era vendedor ali de... Qual o nome que dá daquele pessoal? Mascate. Ou a época... prestacionista. Mas na época era mascate. Neucimar. Mascate é uma linguagem mais do Nordeste. De frequentar... Aqui é mais prestacionista. Exatamente. Frequentar a minha casa, frequentar a casa dele, amigo dele, dos filhos. Um cara que... A transformação de Vila Velha começou na gestão dele. Muita obra que Arnaldinho executou em Vila Velha projeta ainda da gestão dele. Então, um cara sensacional, um ser humano fantástico. Eu gosto dele. Assim, não posso dizer que é meu amigo, mas eu gosto dele. E vou dizer que a Câmara, o Espírito Santo perdeu com a atuação de Neucimar, porque é um cara muito inteligente. Mas ele caiu numa pegadinha também, braba ali atrás, aquela hora, quando ele deixou de ser. Ele tinha uma eleição de deputado federal na mão, ele trocou. A política... Vou convidar ele pra vir aqui pra ele explicar esse trem. A política, eu vou... Foi candidato a senador, teve a votação, mas não foi suficiente. A gente sabe que a política não tolera erro, né? Caiu na pegadinha aí, irmão. Caiu na pegadinha. Vamos lá. Acho que era esse que você ia falar, não era? Exatamente. Te conheço, meu Ourinho, eu tô fã desse cara. Doutor Jeffrey Chiquini. Eu estou fã desse advogado. Ele vai ser candidato a senador mesmo lá no... Deputado federal. Deputado federal? O trabalho que ele vem fazendo, a posição dele, porque não é fácil se posicionar. Você tá doido, na condição dele. Enfrentar o STF igual esse cara tá enfrentando é pra poucos. Um cara de sucesso e colocar a cara a tapa
E a forma... Teve aqui na Assembleia, recebeu um título de cidadão Espírito Santense, mas um cara é um gênio, um cara bom. Novo, que eu acho que vai deixar uma contribuição muito grande pro mundo jurídico do nosso país. A oratória dele é maravilhosa. É fantástica. O André Macilia, que a gente mostrou anteriormente, é tão bom quanto. Eu posso dizer e te afirmar. Eu fiquei curioso para conhecê-lo, tá? Só que ele é mais catedrático. O André Macilia, ele é mais técnico e catedrático. E esse vai mais pro embate, né? Esse aqui já é mais político, eu diria, mais polêmico, fala mais popular. Vamos lá. Tem mais um aí? Tiraria o chapéu pra esse aí. Tiraria o chapéu. Não fala tirar o chapéu não, que Raul Gil botou o programa no YouTube também agora. Ah, é? Aí ele vai falar, ô, produção, processa o menino lá que tá usando meu... E aí, você conhece esse cara aí? Conheço. Olha o sorrisão dele aí. Esse Dinho... Rapaz, você... Conheço. O Dinho... Senador Magno Malta. Conheço e... É um cara que eu tenho uma gratidão. Minha família tem gratidão. Muito tempo com ele. Trabalhei muito tempo. Quando eu falei aqui no início que o meu período da minha juventude, que eu trabalhei numa casa de reabilitação de pessoas com problema de álcool e outras drogas, foi no centro de recuperação dele, que fica ali em Rio Novo do Sul, próximo à Cachoeira de Itapemirim. Projeto Vem Viver. Né? Então, desde que eu cheguei aqui, que eu conheci o Magno, conheci toda a sua família, a Carlinha, a Maguinha. Inclusive, quero mandar um abraço aqui para a Maguinha, que a filha que é candidata aí, é pré-candidata a senadora pelo partido do PL, mas tem uma eterna gratidão pela vida do Magno. Eu acho que um dos políticos hoje que tem feito a diferença no país, que deveria ser orgulho aqui dos capixaba, mas não é como deveria. Mas fora daqui, eu que acompanhei ele muito em alguns anos, fora daqui do estado, irmão, é um cara respeitadíssimo. É porque é muito difícil você ser, no Brasil, na verdade é bíblico, né? Profeta de casa não tem honra na sua própria casa, né? Pronto. E depois, é muito difícil você tomar posição de qualquer coisa. Se você escolher A, você apanha. Você veja bem que a gente estava criticando aqui agora há pouco o outro senador que é da posição contrária. Então, ou seja, qualquer lado haverão críticas. E eu imagino que esse senador Magno Malta, na qual eu respeito muito e realmente tenho feito um trabalho importante na defesa do conservadorismo, ele é atacado por causa do passado, que não sei o quê, mas, meu irmão... Mas quem não é? Até 2013, esse país existia uma coisa chamada Teatro das Tesouras, que é uma teoria que todo mundo sabe, uma pseudo-direita. Ninguém sabia o que era direita. O Brasil é uma recente democracia, estamos aprendendo isso agora. O Dinho, muito hoje do que muitos políticos hoje estão defendendo, e aí eu vou falar do conservadorismo, da pauta da direita, o Magno já defendia 30 anos atrás. Ele já se posicionava e sozinho contra a legalização do aborto, contra a legalização das drogas e a favor da redução da maioridade. Sempre foi. Hoje uma pauta que está muito em evidência. Claro, mas ele sozinho, como João Batista no deserto, há 30 anos ele já vinha defendendo essas pautas. Então, um cara guerreiro aí que vem já no combate há muitos anos. Eu espero que a gente tenha a oportunidade de conversar com ele aqui também. Você que tem uma proximidade lá, faz uma ponte lá. Senador, dá uma moral para nós aqui, a Maguinha. Vamos conversar. E tá aí um falar. Grande amigo do Raul Gil, tá? É verdade. Teve lá várias vezes no programa. É verdade. Bom, agradecer demais a sua participação aqui. Neném Lima, presidente da Associação Comunitária de Itapuã, prestando um grande trabalho, fazendo um grande serviço. Obrigado por abrir aí espaço na corrida, agenda aí, para estar com a gente e atender esse chamado, que na verdade foi uma emergência. Enfim, amigo serve para isso. Coisas da mídia. Da mídia. Obrigado, tá, meu irmão? O Dinho, eu que agradeço. Um bate-papo salutar, bastante bacana. Fui pego de surpresa aqui nesse bate-bola aí, mas obrigado mesmo pelo convite. Eu acho que isso é importante. Quanto mais a gente conversa, mais a gente participa desses debates, a gente leva conhecimento, leva esclarecimento, a gente leva entendimento para as pessoas. E no momento que as pessoas precisam muito de nós, a gente que está em determinadas posições da vida,
A gente precisa contribuir com aquele que às vezes não chega. Olha só, o espaço que você está abrindo aqui, na hora que esse material que está sendo produzido aqui chegar no seu Joãozinho, na Dona Maria, lá, a mente chega, dela, tá? e chega. Então, assim, obrigado pelo convite, conte com a gente aí no que precisar. Beleza. Sempre junto, meu irmão. Obrigado a você que acompanhou até aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, porque isso ajuda o YouTube a entregar para mais pessoas. Obrigado, gente, e até o próximo programa aqui no Conversando com o Dinho Martins. Tchau!